Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Paulo Gregório, bem-vindo à primeira aula do mini curso Quero Pregar. Antes de mais nada, parabéns por sua atitude. Você faz parte dos 300 de Gideão. Um pequeno número, sim, mas uma elite de soldados que encaram os desafios e que por isso são vencedores. Bem, o minicurso Quero Pregar consiste de 3 videoaulas. Você receberá por e-mail o link de acesso ao vídeo, sendo uma aula por dia. Então preste atenção para você não deixar passar desapercebido os meus e-mails, tá? Essas aulas estão em vídeo e também em texto, por causa daqueles irmãos que não têm uma conexão rápida. Se por acaso não encontrar meu e-mail, repita a operação de varredura. Como que é? Verifique sua caixa de spam, dá uma olhadinha na guia promoções se você é do Gmail. Outra coisa muito importante, deixe suas dúvidas no final de cada aula, nos comentários que ficam abaixo do vídeo. São muito importantes, me direcionam para que eu possa aperfeiçoar o curso, ok? Então, vamos à aula. Nesta aula, lhe mostrarei qual o motivo de você ter falhado em suas pregações e como você deverá fazer para nunca mais se frustrar. Como eu lhe falei no primeiro vídeo, vou lhe revelar qual o motivo de você não conseguir transmitir para a igreja aquela mensagem que você recebeu de Deus ao estudar a Bíblia. A mensagem falou forte com você, fez arder o seu coração, mas na hora de compartilhar, foi um desastre. Os irmãos ficaram olhando para você sem entender o que você queria dizer, e por isso você se atrapalhou, se perdeu, teve que parar, frustrado e envergonhado. Sabe por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque você quis transmitir uma mensagem que não estava no formato de uma pregação. Sim, a questão é essa. Quando nós estudamos a Bíblia, muitos pensamentos nos ocorrem à medida que o Espírito Santo vai nos revelando verdades da palavra. Quando nós tentamos passar para a igreja esses pensamentos, a igreja terá dificuldade para nos entender, pois esses pensamentos estão desorganizados, estão desconectados, pois é assim que eles nos ocorrem no processo de estudo da Bíblia. Para que a igreja possa nos compreender, precisamos organizar esses pensamentos e formatá-los como uma pregação, com início, meio e fim, ou seja, com introdução, desenvolvimento e aplicação. Outra coisa, no processo de estudo da Bíblia, são muitos pensamentos e revelações que temos, e o princípio fundamental da pregação é que não podemos colocar todos esses pensamentos e revelações em uma única mensagem. Sim, pois a pregação é o desenvolvimento de uma única ideia central, aplicada à vida das pessoas. Quando a pregação tem mais de uma ideia, dificulta a compreensão e o acompanhamento por parte da igreja. Então, é justamente isso que você está fazendo, colocando muitos pensamentos em sua pregação que não seguem esses pensamentos uma ordem lógica, pois estão desconectados e desorganizados. Por isso, os irmãos se distraem, por não conseguirem acompanhar a sua linha de pensamento. Sabe por quê? Porque ela não existe. Entretanto, fique em paz. Quero dizer que a culpa não é sua. Você faz desta maneira porque ninguém lhe ensinou como preparar uma verdadeira pregação, com uma única ideia central e desenvolvida de uma maneira lógica, com início, meio e fim. Eu posso até adiantar para você que não lhe ensinaram porque não sabiam. Poucos irmãos sabem preparar uma pregação da maneira correta, pois a maioria prega como aprendeu, imitando os demais sem o conhecimento das regras de preparação de uma pregação. Desta maneira, poucas são as verdadeiras pregações que nós ouvimos em nossas igrejas. A maior parte do que ouvimos é um aglomerado de pensamentos desconexos, infelizmente. Então é isso. A culpa não é sua. Você não sabe porque não lhe ensinaram. Portanto, é para isso que eu estou aqui. Para lhe ensinar de maneira simplificada, sem complicações, através de algumas orientações fáceis, como se deve preparar uma legítima pregação que será facilmente compreendida e assimilada pela igreja, que se alegrará com a ministração da poderosa palavra de Deus. Você pode estar duvidando, por isso eu quero lhe dizer que eu mesmo também fazia assim como você. Ninguém me ensinou a preparar uma pregação, por isso eu procurava seguir o modelo das pregações que eu via. Passei vergonha várias vezes ao me complicar tanto nas minhas primeiras tentativas de pregar. Por isso, fiz um curso de teologia, longe de casa, com aulas apenas aos sábados e com dificuldades, pois naquela época eu trabalhava em horários de revezamento, tendo que faltar várias aulas, porque eu estava trabalhando.
mas apesar disso, consegui concluir o curso. Entretanto, constatei que o que me foi ensinado sobre homilética era muito pouco, e como eu queria aprender mais, comprei e estudei a fundo vários livros de homilética. Também gravei a pregação de grandes pregadores, depois as transcrevia. Para quê? Para analisar, para entender a homilética daquela pregação. E assim, finalmente, consegui compreender as regras da homilética na prática. Hoje, as minhas pregações são compreensíveis e práticas, os irmãos as compreendem e se recordam delas, mesmo depois de muitos anos. As frustrações do passado ficaram no passado, e hoje me alegro por ser usado por Deus através da pregação da sua palavra. Por isso, posso lhe garantir que você também pode conseguir pregar com eficiência. Basta você aprender alguns princípios simples e fáceis e colocá-los em prática em suas pregações. Se eu conseguir, você consegue também. Irei lhe passar agora essas orientações. Para facilitar, eu irei mostrar na tela do meu computador. Você não me verá mais, apenas ouvirá a minha voz. Combinado? Então, até a tela do meu computador. Muito bem, já estamos aqui na tela do meu computador. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre como formatar o resultado do seu estudo da Bíblia como uma pregação. Nós não podemos pregar diretamente o resultado de nosso estudo da Bíblia, porque são ideias soltas e desorganizadas e resultará em um aglomerado de pensamentos desconectados e sem desenvolvimento. Porque quando nós estamos estudando a Bíblia, esses pensamentos vão nos ocorrendo. Conforme nós vamos estudando, nós vamos tendo revelações da palavra, na nossa análise, então vão surgindo vários pensamentos. E a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável. Então, quando você estuda um texto bíblico, quando você se dedica a ler e aprofundar-se naquele texto, então muitos pensamentos vão lhe ocorrendo, muitas revelações você vai estar tendo. E com isso, você não tem como colocar todos esses pensamentos em uma única pregação. O erro da maioria das pessoas, dos irmãos que tentam pregar, mas que não sabem como formatar o estudo numa pregação, é que eles vão querer colocar todos esses pensamentos em uma única pregação. Para nós, eles fazem sentido. Por quê? Porque nós estamos envolvidos no processo de estudo da palavra. Mas para os irmãos, eles vão ser assim, surpreendidos com uma sequência não, com uma série de pensamentos, nem sequência nem série, com um monte de pensamentos que nós vamos estar colocando sobre ele, jogando no meio da igreja, e a igreja, os irmãos não vão entender, porque eles não vão enxergar a sequência. Aquela sequência pode estar dentro da nossa cabeça, mas eles não vão conseguir detectar aquela sequência. Nós vamos saturar a igreja com tantas informações que o povo não compreenderá o que nós queremos transmitir. Então, nós não podemos pregar diretamente o resultado de nosso estudo da Bíblia. Se você tem falhado, se você tem fracassado, então este é um dos erros que você tem cometido. Você tem colocado vários pensamentos. Você estudou a Bíblia, teve muitos pensamentos, você se alegrou e jogou tudo aquilo para a igreja. A igreja não consegue te compreender. Em segundo lugar, para que a igreja compreenda a mensagem que iremos pregar, ela tem que ser o desenvolvimento e a aplicação de uma única ideia retirada do texto bíblico. Então, como eu disse, você vai ter várias ideias, vão te ocorrer muitos pensamentos, mas você tem que selecionar. O primeiro passo no processo de formatação do nosso estudo da palavra em uma pregação é retirarmos um assunto do texto, apenas um assunto. E tantos aqueles que estão ali diante de nós, vamos escolher aquele que fala mais ao nosso coração, e nós vamos tomar este assunto como a ideia central da nossa pregação. Tá? Às vezes não é nem aquele que fala muito, todos estão falando, estão gritando diante dos nossos olhos, estamos envolvidos com o estudo da palavra, mas nós vamos ter que esfriar o nosso ânimo nesse sentido, a nossa empolgação, e vamos escolher apenas um assunto e vamos deixar os outros. Nós vamos desprezar, mas desprezar no sentido de que não vamos utilizar naquela pregação. Mas nós vamos, claro,
usar esses pensamentos, essas revelações, nós vamos anotar para que nós possamos utilizar em uma outra pregação. Mas naquela, vamos utilizar apenas uma dessas revelações. Um desses pensamentos que nos ocorreram, este assunto que está se destacando aos nossos olhos, ou aquele que nós vamos selecionar de tantos aqueles que estão assim se destacando, vamos tomar apenas um, resistir à tentação de querer pregar tudo, pegar apenas um desses assuntos, e é este que será a ideia central da nossa pregação. Então é por esse o motivo que nós devemos anotar. Quando você for estudar a Bíblia, você tem que, para preparar uma pregação, não faça isso no meio da sala, as crianças gritando, correndo, o cachorro latindo, a televisão, o rádio ligado, a mulher falando. Não, nada disso. Separe um local onde você esteja reservado ali. Esteja dedicando aquele tempo para estudar a Bíblia. E você tem que ter material de anotação, seja um caderno, caneta, lápis, ou seja o computador. Mas você tem que ter um local onde você vai anotar. Você não pode confiar apenas na tua memória, porque senão você vai perder muita coisa que vai te surgir ali e você vai perder. Então, você deve manter um local onde anotar as revelações que tenham estudar a palavra. Esse local será o seu reservatório de assuntos para futuras pregações. Será a sua represa. Você vai guardar a água de Deus que está caindo no teu coração e na tua mente. Quando você está estudando a palavra, você não vai desperdiçá-la. Então você vai reservá-la. Um reservatório de assuntos para futuras pregações. Pode ser um caderno, pode ser um sistema de fichas, um fichário, ou pode ser no computador. Isso depende da sua forma de ser. Eu prefiro trabalhar no computador. Geralmente eu faço alguns rascunhos à mão, né? Mas depois eu organizo e coloco no computador. Porque eu tenho que arquivar de uma maneira organizada, para que eu possa recuperar facilmente essas informações e oportunidades futuras para novas pregações. Vamos lá que eu estou estudando a primeira carta de Pedro, ali o primeiro capítulo, e eu tenho várias revelações, vários pensamentos me ocorrem, então estou reservando tudo isso numa pasta no computador, né, e lá eu coloco a primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, e ali as informações que eu tenho de Pedro eu jogo ali. Se você gosta de anotar no caderno, então você vai separando ali, separa o caderno. No caderno não é muito bom porque você vai deixar desorganizado, o sistema de ficha é melhor, né? Mas você vai organizando de uma forma que você possa recuperar futuramente, ok? Quarto, como você deve selecionar o assunto que será a ideia central de sua mensagem? Então você vai usar esses critérios. Você vai escolher um assunto que vá de encontro às necessidades da igreja. Então você que está no meio da igreja, você que está acompanhando os nossos dias atuais, então você vai escolher um assunto que realmente a igreja está precisando. Você vai escolher assunto que vá de encontro à necessidade da igreja. Porque quando você faz isso, a igreja vai prestar atenção em você, porque você vai estar falando de coisas que ela está vivendo, de coisas que ela precisa ouvir, de respostas que ela precisa ter para as questões que estão na sua mente, para os confrontos que ela tem com o mundo, com a sua vida, com as necessidades do pão, com a luta contra o pecado, as necessidades na sua família. Então escolha um assunto que vá de encontro a uma necessidade específica da igreja. Aí você pega esse assunto que você vai tirar da Bíblia, que está lá no passado, traga esse assunto para os dias atuais. Não pregue no passado, mas sempre pregue no hoje das pessoas, no dia a dia das pessoas, nas situações que as pessoas estão vivendo, aí na sua cidade que você reside, então a igreja que você congrega, então você conhece as necessidades dela, você conhece a linguagem da sua igreja, então você vai trazer este assunto para os dias atuais. Volto a repetir, não pregue no passado, mas pregue no hoje das pessoas que estarão lhe ouvindo. Depois que você escolher selecionar esse assunto, um assunto que já tenha aplicação para os dias atuais, então você vai dividir esse assunto em partes. Você olha para ele, analisa, estuda e você divide numa sequência, uma sequência lógica, um desenvolvimento, né, em partes desse assunto. E você coloca essas partes em ordem. Então quando você for pregar, você vai expor cada uma das partes desse assunto, cada uma por vez, em uma sequência, em uma ordem. E o que vai acontecer? A igreja
vai entender, a igreja vai seguir você, vai te acompanhar na pregação. E em cada parte você sempre aplique a palavra na vida de quem ouve. Não pregue teoricamente, coisas práticas que ela possa colocar em prática, que os irmãos possam colocar em prática no seu dia a dia. Então, sempre aplique a palavra na vida de quem está lhe ouvindo. O que acontece quando você prega uma única ideia, dividindo-a em partes, desenvolvendo cada uma dessas partes em uma sequência lógica e cronológica e aplicando, né, verdades, aplicando lições na vida da igreja? O que vai acontecer é o seguinte: os irmãos enxergarão a sua linha de pensamento. Eles vão compreender a sua mensagem. Então eles vão compreender, entender o que você está falando e vão enxergar que você está desenvolvendo uma ideia, um pensamento numa linha. E o que acontece? Quando ela compreende a sua pregação, então a igreja presta atenção em suas palavras. Então os irmãos vão acompanhando a sua explanação parte a parte. E é gostoso quando você percebe que a igreja está acompanhando os teus pensamentos, que está acompanhando a sua mensagem. É como você estivesse na frente de um povo caminhando e a igreja indo atrás de você. E você vai caminhando na palavra, a igreja vai seguindo você a cada degrau, a cada etapa, que são as partes da pregação, ela vai seguindo você. Você não vai andar sozinho, que é horrível quando você percebe que está falando e a igreja não está te entendendo. Você se sente sozinho. Mas quando você consegue conduzir a igreja através da sua comunicação, você não se sente sozinho. Você não verá os irmãos olhando para você desconcertados, que é horrível quando você percebe que a igreja está olhando para você e ela não está envolvida com a sua mensagem. Por que ela não está envolvida? Porque você não conseguiu envolvê-la na sua mensagem. O erro é do pregador, não da igreja. Você que não está conseguindo comunicar com eles a palavra de Deus, comunicar para eles a palavra de Deus, compartilhar com eles os teus sentimentos, os teus pensamentos, as revelações que você teve na palavra. Mas quando você consegue comunicar-se com a igreja e você percebe que a igreja está te acompanhando, então você percebe nos olhares e nas reações, né, nas expressões dos rostos, nas palavras, nas glorificações, você percebe que a igreja está absorvendo suas palavras. Mesmo aquelas igrejas que são silenciosas, mas você percebe que a igreja está te acompanhando, você não está sozinho. Você percebe no rosto e no olhar dos irmãos que eles estão indo com você, saboreando, sentindo o sabor das suas palavras, saboreando a sua mensagem. Isso é maravilhoso. Quando você constata que a igreja está recebendo a sua pregação, o que acontece com você? Você se sente seguro, confiante. Então para de se perder. Por que a gente se perde na pregação? Quando você olha para a igreja, você se sente sozinho, você percebe que a igreja não está acompanhando, você percebe que a igreja não está prestando atenção, então você se perde. Mas quando você se sente seguro, vendo que a igreja está recebendo a sua pregação, você não se perde. O nervosismo desaparece e a sua mente destrava, né? Está travada por causa do nervosismo, da ansiedade e de não conseguir transmitir. Mas quando você constata que a igreja está recebendo a sua pregação, a sua mente destrava. Então, desta maneira, as palavras se sucedem em sua boca. A mensagem flui naturalmente através de você. Isso é uma experiência maravilhosa. Você sentir o fluir da palavra de Deus através de você para a igreja. E isso se torna um ciclo virtuoso, não um círculo vicioso, mas um ciclo virtuoso. Você sente confiança, você prega com confiança, a igreja presta atenção em você, a igreja sente a sua confiança, ela começa a se alegrar com a sua mensagem, com a mensagem da palavra de Deus em você, e passa para você mais confiança. Então se torna um reforçador, né? Um eco. Então você joga a confiança para a igreja joga a confiança para você, aumenta a tua confiança, você prega com mais confiança, com mais autoridade, com mais agilidade, com mais destreza, desembaraço, e a igreja se alegra e você fica mais confiante. E o que acontece? Você conclui a sua mensagem transmitindo não apenas as palavras, mas os sentimentos que você teve quando estudava a Bíblia. Então aquilo que você sentiu quando você
estava estudando a Bíblia, você consegue compartilhar com a igreja. E quando você fica satisfeito, quando você conclui a pregação, você percebe que a igreja esteve com você, e depois a igreja, sempre alguns irmãos vão lá e te cumprimentam, e te agradece porque você foi um instrumento nas mãos de Deus, te parabeniza porque você pregou a palavra que falou ao coração deles, e você vai sempre caminhando a glória, né? Encaminhando a glória para Deus e não para você. E você pode até perceber, chega momentos que você até percebe e fica sabendo que o pessoal está compartilhando aí no Facebook, aí no Twitter, e estão falando de você. Às vezes as pessoas até postam fotos, trechos, né? Gravam e passam trechos da mensagem, porque falou tanto com elas, elas ficaram empolgadas, elas também querem compartilhar com seus amigos, com aqueles que não estavam na igreja, e eles começam a compartilhar a tua pregação e a louvar a Deus pela palavra. Isso traz para você o quê? Muita alegria, muita confiança, e você glorifica porque Deus está te usando. É tão bom você se perceber, você se sentir um instrumento nas mãos de Deus. Então, quando você fica satisfeito por ter sido bem sucedido em uma pregação, você terá mais confiança da próxima vez, as suas mensagens cada dia ficarão melhores, e a igreja começará a lhe enxergar como um verdadeiro pregador da poderosa palavra de Deus. Você terá o reconhecimento da igreja que você é um pregador verdadeiro, pregador da palavra de Deus, da poderosa palavra de Deus. E o que acontece? O seu pastor ou o seu líder, ele vai perceber o seu aperfeiçoamento e vai começar a te dar mais oportunidades, vai começar a te usar mais. E por isso, novas oportunidades começarão a surgir, não somente na sua igreja, mas também você receberá convite para pregar em outras igrejas, ou em festividades da própria igreja, em eventos, em cultos da própria igreja. Então isso vai ser uma sucessão de convites, e o que vai acontecer é que você se alegrará, porque os tempos de vergonha passaram, ficaram para trás, e você vai se alegrar por estar num novo tempo. Um novo tempo estará surgindo na sua vida, e isso é maravilhoso. Agora, um alerta: jamais se ensoberbeça, jamais pense que isso é coisa sua, jamais confie no seu próprio braço, porque esta soberba é o início da queda. Então não entre pelo caminho da soberba, mas sempre se humilhe aos pés do Senhor, sempre se esconda na sombra do Calvário, porque é do Senhor que provém toda a sua inspiração. Você é inspirado por Deus, você é usado nas mãos de Deus. Reconheça que você é apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Bem, esse vídeo está ficando muito longo, por isso aguarde o próximo. Na próxima aula você aprenderá mais algumas orientações simples e básicas que, quando você colocá-las em prática, farão grande diferença em suas pregações. Você certamente já ouviu pregações das quais se lembra ainda hoje, não é mesmo? Eu também me lembro de algumas pregações que me marcaram. E sei que tem irmãos que se lembram de pregações que eu fiz. Quando se encontram comigo, fazem menção delas. Já teve caso de pregação que fiz há mais de 10 anos atrás. Gostaria de saber como pregar de tal maneira que a mensagem fique gravada na mente das pessoas? Então, assista a próxima aula. Amanhã lhe revelarei quais os segredos de uma pregação que marca a mente e o coração das pessoas, de tal maneira que delas se lembrarão por muitos anos. Fique atento para não perder meu e-mail com o link para a próxima aula. Enquanto isso, conheço algumas pessoas que eram como você é, com as mesmas limitações. Eles superaram essas dificuldades e hoje estão desenvolvendo mensagens claras, objetivas e edificantes. Vou lhe mostrar esses testemunhos para que você seja estimulado pelos exemplos deles, fortalecendo sua fé nessa sua jornada rumo à conquista do seu sonho, pregar eficientemente a poderosa palavra de Deus. Se eles conseguiram, você conseguirá também. Meu nome é Carlito Schirman, sou morador de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, diácono da Igreja Assembleia de Deus de Canudos, e tenho o desejo, a vontade de pregar a palavra. Porém, não sabia a ordem lógica, nem a forma de elaborar um sermão. Sempre que transmitia a palavra, não ficava satisfeito. Sentia que os irmãos às vezes não entendiam o que eu estava falando, ou a ordem que estava falando. Buscando em redes sociais, cheguei no curso Aprenda a Pregar em 7 Passos do pastor Paulo Gregório. E desta forma, consegui aprender o que é uma introdução, consegui aprender o que é um tema, o que é uma palavra-chave,
aprendi a fazer um desenvolvimento, a conclusão e o apelo. Hoje, ao receber um chamado, tenho a certeza que vou elaborar um sermão, um esboço tranquilo, um esboço claro, um esboço bom de se ouvir. Meu nome é Marcos Paulo, sou evangelista da Igreja Cristã Ministério da Ressurreição na cidade de Niterói. Eu já prego há algum tempo, mas eu sempre tive essa dificuldade de me fazer entender pela igreja. Então foi muito fácil as aulas, com muita clareza eu aprendi a técnica e praticamente assisti toda a aula na noite de sábado e na manhã de domingo, todo o curso. Algumas aulas eu assisti 2 ou 3 vezes e Deus já foi me dando o tema, eu já fui colocando todo o esboço e graças a Deus foi assim, realmente foi providencial. E eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, e ao pastor Paulo por essa ferramenta maravilhosa, que eu sei que vai ajudar muitas pessoas. Me ajudou muito, eu consegui passar a mensagem muito bem, terminei a pregação feliz, grato a Deus e feliz de ter conseguido me fazer entender, de ter início, meio e final a minha mensagem. Diácono Francisco Wilson Fernandes, da Assembleia de Deus, na cidade de Marinho, no estado do Rio Grande do Norte. Depois que eu fiz o curso Aprenda a Pregar em 7 Passos, as minhas mensagens elas passaram a ser mensagens mais objetivas e comecei a notar que aonde a gente prega, as pessoas elas conseguem guardar melhor os nossos ensinamentos que a gente tem passado para eles, e tudo isso eu devo primeiramente a Deus, em segundo lugar ao curso Aprenda a Pregar em 7 Passos do pastor Paulo Gregório. Aparecida Rocha, no momento disponível para o trabalho. Eu congrego na Igreja Pentecostal da Bíblia de Santo André, São Paulo, mas eu sempre gostei de deixar a mensagem do Senhor. Sempre tive oportunidade, mas toda vez que eu tinha oportunidade, eu descia do púlpito sentindo vazio, que algo estava faltando. Passava horas estudando, me preparando a minha mensagem, mas mesmo assim, algo faltava. Resolvi fazer esse curso. Então eu vim crescendo espiritualmente, só me acrescentou espiritualmente, pois eu aprendi a colocar meus pensamentos em ordem. Porque eu estudava antes a palavra do Senhor e jogava tudo ali no púlpito, então ficava faltando algo e acabava não dizendo o que era para dizer. Então hoje eu já consigo montar meu próprio esboço, já sei diferenciar o título do tema. Então eu recomendo esse curso, que foi uma bênção para minha vida espiritual,